até 7 anos. Irmãos, vamos abrir em 1 Coríntios, é o texto que nós temos estudado. E nós chegamos hoje no capítulo 2. Primeiro aos Coríntios, capítulo 2. Ok? Boa noite a quem não cumprimentei ainda, seja bem-vindo, Deus abençoe a sua vida. Hoje nós estamos em 1 aos Coríntios, capítulo 2, estamos estudando essa carta já há 4 domingos, então essa é a quarta pregação nessa carta, nesse livro, que é uma carta muito importante para o Novo Testamento. Ela é importante não somente por causa da sua extensão, mas ela é importante por causa dos assuntos que ela trata. Então a igreja de Corinto ela foi uma igreja muito problemática, e por ser muito problemática, ela acaba dando muitas lições para nós da vida de igreja. Então nós acabamos aprendendo com o apóstolo Paulo na carta aos Coríntios de como deve ser a vida na igreja, de que modo deve ser ministrado a ceia do Senhor, por exemplo, os dons espirituais, de que forma eles devem ser visualizados e vistos na igreja. E o assunto que nós estamos vendo aqui é aquele assunto que trata do capítulo 1 até o capítulo 4, que tem a ver com os conflitos na igreja. Paulo está lidando com um problema muito sério na igreja de Corinto, nós vimos isso já desde a primeira pregação, que é a briga, os partidos que existiam na igreja entre os irmãos. A igreja parecia que estava rachada entre 4 grandes partidos, pelo menos é assim que são citados, né, pelos líderes ou pelos nomes que os irmãos acabavam meio que cultuando, venerando demais, e Paulo está tentando tratar isso. Uns diziam: eu sou discípulo de Paulo, outros diziam: eu sou discípulo de Pedro, Cefas, outros: eu sou discípulo de Apolo, e tinha uns que diziam: não, eu sou de Cristo, mas ainda assim estava envolvido lá nesses conflitos dentro da igreja do Senhor. E aí Paulo, para tratar desse conflito, Paulo acaba estabelecendo uma base teológica para dizer por que nós não deveríamos brigar por essas coisas e por que nós não deveríamos ter uma admiração exagerada demais pelos líderes. Por que nós deveríamos olhar para eles como homens de Deus, são uma bênção, nos ajudam aí na caminhada com o Senhor, mas Paulo vai estabelecer uma base do porquê nós não deveríamos estar idolatrando esses homens e lutando e brigando por causa deles e dos seus nomes. E dentre essa base que Paulo vai estabelecer, está o fato de que nós não fomos salvos por nenhum deles, não fomos batizados no nome de nenhum deles e não fomos alcançados pela graça por causa da sabedoria deles. Nós fomos alcançados por causa da graça e misericórdia do Senhor, por meio do poder do Espírito Santo. É a mensagem do Evangelho que é central e não as ideias desses homens. E aquilo que para o mundo parecia sabedoria, Deus considerou loucura, e aquilo que para o mundo era loucura, Deus considerou e mostrou que era a verdadeira sabedoria, através da qual nós somos salvos. Então Paulo está tratando desse assunto, estabelecendo essa base doutrinária para lidar com os conflitos na igreja. E aí hoje nós começamos no capítulo 2, que ainda é etapa disso, mas aí a gente tira algumas lições desse texto hoje à noite. É um texto longo, capítulo 2, tem 16 versículos, mas nós vamos tentar tirar o máximo de lições que nós conseguirmos aqui. 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 1 diz assim: eu, irmãos, quando fui ter convosco, anunciando-vos o testemunho de Deus, não fiz com ostentação de linguagem ou de sabedoria, porque decidi não saber entre vós, ou nada saber entre vós, senão a Jesus Cristo e este crucificado. E foi em fraqueza, temor e grande tremor que eu estive entre vós. A minha palavra e a minha pregação não consistiram em linguagem persuasiva de sabedoria, mas em demonstração do poder, do Espírito e do poder, para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria humana, e sim no poder de Deus. Entretanto, expomos sabedoria entre os experimentados,
Não, porém, a sabedoria deste século, nem dos poderosos desta época, que se reduzem a nada, mas falamos a sabedoria de Deus em mistério, outrora oculta, a qual Deus pré-ordenou desde a eternidade para a nossa glória. Sabedoria essa que nenhum dos poderosos deste século conheceu, porque se tivessem conhecido, jamais teriam crucificado o Senhor da glória. Mas como está escrito, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou o coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Mas Deus nulo revelou pelo Espírito, porque o Espírito a todas as coisas prescruta, até mesmo as profundezas de Deus. Porque qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o próprio Espírito que nele está? Assim também as coisas de Deus, ninguém as conhece, senão o Espírito de Deus. Ora, nós não temos recebido o Espírito do mundo, e sim o Espírito que vem de Deus, para que conheçamos o que por Deus nos foi dado gratuitamente. Dito isto, também falamos, não em palavras ensinadas pela sabedoria humana, mas ensinadas pelo Espírito, conferindo coisas espirituais com espirituais. Ora, o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus porque lhes são loucura e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Porém, o homem espiritual julga todas as coisas, mas ele mesmo não é julgado por ninguém. Pois quem conheceu a mente do Senhor que o possa instruir? Nós, porém, temos a mente de Cristo. Que o Senhor abençoe a sua palavra e abra os nossos corações para compreendê-la. O argumento de Paulo, então, é sobre as divisões na igreja. No último capítulo nós vimos que Paulo está batendo na ideia de culto a personalidades. Fizemos algumas aplicações disso aqui, né? Nós aplicamos aqui na semana retrasada, quando tratamos desse assunto, que a nossa fé não se baseia em homens, a nossa fé não se baseia em doutrina de homens, a nossa relação com Deus, embora homens sejam usados por Deus para nos abençoar, não deve estar fundamentado em nenhum homem. Homens caem, homens são falhos, homens erram, homens são pecadores, e a nossa fé não pode ser firmada neles. A nossa fé deve estar firmada somente no Senhor Jesus. Qualquer tipo de culto, qualquer tipo de grupo, qualquer tipo de adoração em que o homem seja central, em que a figura humana se destaque mais do que a figura de Cristo, está competindo com Deus, e geralmente isso não dá muito certo. Então, o grande objetivo da Escritura é nos levar e nos apontar para o Senhor Jesus. Isso vai do capítulo 1, como eu disse, até o capítulo 4. Irmãos, não se apoiem na sabedoria dos homens, porque quando vocês se apoiam na sabedoria dos homens, vocês desprezam a sabedoria que vem de Deus. Não se apoiem nos poderes dos homens, porque ao se apoiarem nos poderes dos homens, vocês desprezam o poder de Deus. Não se apoiem nas figuras humanas, porque ao se apoiarem nelas, nós desprezamos o próprio Deus que age e atua no nosso meio. Não é a sabedoria do pregador que nos salva, não é a força do obreiro que nos conduz para Deus, não é a sabedoria dos pais que evangelizam e discipulam seus filhos, mas é o poder do Evangelho de Deus que faz isso na vida do ser humano. Isso é o básico que Paulo já explicou para nós aqui. Ele vai reforçar um pouquinho do versículo 1 até o versículo 5, e depois ele vai explicar sobre o Espírito Santo. Do versículo 1 até o versículo 5, Paulo vai dizer que ele tem pregado dessa forma e apresenta o seu próprio testemunho para que os irmãos olhem e digam assim: vejam o modo como eu preguei no meio de vocês. Quando eu estive no meio de vocês, como foi que eu anunciei o Evangelho? Não foi com ostentação de palavras. Eu não trouxe as últimas correntes da filosofia. Eu não apresentei para vocês uma oratória perfeita. Eu não estava com vocês mostrando o quanto eu sou bom, o quanto eu sou forte, quanto a minha palavra é poderosa. Vocês já viram isso? Chegaram em igrejas e os pastores geralmente ficam meio que fazendo um grande show, um grande espetáculo, e eles ficam meio que tentando encenar alguma coisa para você ver como aquele pastor é poderoso, como a oração dele é misteriosa, e ele fala coisas que você escuta e você sai para casa pensando, e você olha para aquela figura de espetáculo no meio do culto e você diz: que homem extraordinário. Paulo diz: não foi assim que eu estive no meio de vocês. Em nenhum momento, quando eu estive no meio de vocês, eu estava com ostentação de linguagem. Eu estava tentando expor a minha própria sabedoria. Em nenhum momento no meio de vocês eu me fiz forte. Pelo contrário, eu apresentei toda a minha fraqueza e vocês viram a minha fraqueza
e o meu tremor. E a minha palavra foi uma única palavra do começo ao fim. Eu expus e preguei o evangelho. Então, do versículo 1 até o versículo 5, Paulo nos ensina como é que nós anunciamos o evangelho. Isso vale para os irmãos que pregam aqui, isso vale para os pais que ensinam a palavra de Deus para os seus filhos em casa, isso vale para você que está tentando evangelizar alguém da sua família, isso vale para todos nós. A proclamação do evangelho não se sustenta na sabedoria, na oratória, no poder das nossas palavras, na força da nossa sabedoria, o quanto nós somos eloquentes. Deus age e age no meio da fraqueza humana. E por meio da nossa fraqueza, Deus, por meio da sua palavra, faz aquilo que ele mesmo quer. Então, do versículo 1 ao versículo 5, eu destaquei 4 pontos aqui para nós pensarmos. Eu vou focar muito mais a partir do versículo 6, mas eu não queria perder de vista aqui, pelo menos registrar esses 4 pontos do versículo 1 ao versículo 5. Primeira coisa que eu destaquei aqui é que Paulo nos ensina como se deve pregar o evangelho. De que maneira nós devemos pregar o evangelho? Primeira característica que Paulo vai dizer é não com sabedoria ou superioridade de discurso, confiando nessas coisas. Quando os irmãos subirem aqui no púlpito para pregar, quando os irmãos forem dar aula de escola dominical, Hélio, Mazinho, eu que estou pregando aqui, o Edilberto, as irmãs que pregam no grupo de mulheres, quando vocês forem anunciar a palavra de Deus, em que nós confiamos? No nosso esboço que está perfeito? Na nossa oratória que é boa? Na nossa voz que é firme e forte? No nosso conhecimento e nas coisas que nós usamos como estratégia para chegar na mente dos irmãos? Paulo vai dizer, não são essas coisas que sustentam. Eu rejeito todas essas coisas. Eu rejeito confiar na oratória, eu rejeito confiar na minha sabedoria, eu rejeito confiar na última tendência de pregação, eu rejeito confiar nas frases de efeito que possam chegar no coração dos irmãos. Eu confio somente naquilo que o Senhor me entregou, no poder do Evangelho, do Espírito Santo. É nessas coisas que Paulo vai se confiar. Então, a primeira característica quando vamos evangelizar, pregar o Evangelho, anunciar a palavra de Deus, não confie na superioridade do discurso, na sua própria sabedoria, na sua própria eloquência e no seu método. Confie no poder de Deus. Mas, pastor, eu li que se eu... Leia, estude, nós vamos ver isso aqui daqui a pouco. Faça todo o trabalho que você tem que fazer. E quando você terminar todo o trabalho que você tem que fazer, de estudo, de preparação, de como que eu discipulo meu filho, de como que eu devo pregar um sermão, como é que eu estruturo a palavra, depois que você gastou esforço em pensar e estudar, você vai dizer, Senhor, agora eu preciso que o Senhor me dê graça. Porque eu posso pregar o melhor sermão do mundo, isso aqui não tocar o coração de ninguém. Isso aqui não mudar a vida de ninguém. Isso aqui encher a cabeça das pessoas de conhecimento e não transformar a vida de seu ninguém. Porque só quem pode fazer isso é o Senhor. Se o Senhor não vem, se o Senhor não abre os olhos, se o Senhor não quebranta os corações, se o Senhor não converte o homem, se o Senhor não destapa os seus ouvidos, se o Senhor não ilumina a sua mente, todo mundo vai sair daqui sem entender nada. Eu preciso que o Senhor faça alguma coisa. Eu preciso que o Senhor haja no momento que eu estiver discipulando meu filho. Eu preciso que o Senhor haja no momento que eu estiver falando do Senhor para o meu amigo. Eu preciso que o Senhor haja quando eu estiver falando do Senhor para o meu marido que não crê no Senhor. Eu preciso que o teu Espírito Santo haja na vida dele. E através da pregação que ele possa ser alcançado pela graça do Senhor. Segundo, Paulo vai dizer que o conteúdo da sua pregação era o Evangelho de Cristo. Há muitas coisas, irmãos, que nós podemos subir no púlpito e tentar ensinar para as pessoas. Nós podemos tentar falar aqui 1 hora sobre psicologia, nós podemos subir aqui e tentar falar sobre filosofia, e a gente pode pensar aqui como ganhar dinheiro e ver o que foi que o último economista falou de como que nós podemos ganhar dinheiro. Uma vez uma amiga de trabalho chegou aqui na igreja e ela viu eu pregando, ela disse, Leandro, muito legal você pregando, mas eu senti falta de uma coisa. Aí eu disse, me diga, foi que você sentiu falta? Eu senti falta de você mostrar mais do que você sabe de psicologia, eu senti falta de você contextualizar melhor com relação às questões sociais, né? Na época eu trabalhava na ciência social, nas questões sociais, eu senti que faltou você, ela queria que eu deixasse de pregar a Bíblia e fizesse daqui um grupo do CRAS. Aí eu disse, não vai dar, só tem lugar para ser anunciado uma coisa no púlpito.
Quem quiser ouvir sobre essas coisas, vamos lá no CRAS, no CREAS, que a gente conversa sobre isso. O objetivo aqui é nós falarmos o que Paulo diz. O que foi que eu falei para vocês, irmãos? A palavra e a minha pregação foi uma coisa só. Eu decidi nada saber entre vós, senão a Jesus Cristo e esse crucificado. Não é que Paulo não soubesse de outros assuntos. Paulo diz, eu decidi não saber. Eu me fiz de doido, eu fingi que não sabia de mais nada, a menos sobre Cristo Jesus. O meu objetivo, quando estive na igreja de Corinto, e vocês são prova disso, era de que a única coisa que eu anunciei, do começo ao fim, foi Jesus Cristo e esse crucificado. Lá na frente ele já disse, né? Que era escândalo para os judeus e loucura para os gentios, para os gregos. Vocês ouviram isso, e foi só isso que eu decidi saber entre vocês. E aí, de novo, este lugar de pregação da palavra de Deus, o púlpito, os louvores, as escolas dominicais, as professoras do Ministério Infantil lá atrás, devem tomar a mesma decisão que o apóstolo Paulo. Não saber nada entre vós, senão a Jesus Cristo e esse crucificado. Esse é o grande objetivo da igreja. Proclamar Jesus Cristo e esse crucificado. Esse é o grande tema da pregação. Se você prestou atenção, se você está aqui há 10 anos, desde o começo, se você está aqui há 5, se você está aqui há um mês, se você está aqui há 10 dias, você já percebeu que aqui é uma coisa meio monotemática. Todos os domingos nós falamos do mesmo tema. Entre os grandes temas que a Bíblia vai trazendo, no fim das contas, todos os domingos nós estamos falando da mesma coisa. Nós estamos falando de que Jesus Cristo veio, morreu, ressuscitou, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai e voltará. A mensagem do Evangelho vai por aí. Tudo que nós vamos pregando é jogando na nossa cabeça e nos nossos corações essas informações. E de que modo essas informações atingem as muitas áreas da nossa vida. Os nossos casamentos, a criação dos nossos filhos, como ontem à noite, a masculinidade, a feminilidade, a maneira como eu lido com o dinheiro. Como que o Evangelho de Cristo, ele preenche toda a minha vida. E de fato tem que ser assim. Quando vocês forem procurar uma outra igreja para congregar, que esse seja um critério de sua escolha. O que é que está sendo anunciado deste púlpito? Está sendo anunciado o Evangelho ou está sendo anunciado outras coisas, mesmo que sejam outras coisas boas? Outras coisas boas nós aprendemos em outros lugares. Mas no momento que nós nos reunimos como povo de Deus, Cristo deve ser o centro da pregação, do ensino, da adoração e de tudo que nós fazemos enquanto igreja. Jesus precisa ser central. Essa mensagem do Cristo crucificado precisa estar na nossa cabeça domingo após domingo. E aí Paulo diz, reconhecendo, e Paulo na verdade fala sobre ele mesmo, né? Terceiro ponto, ele reconhece a sua fraqueza e ao reconhecer a sua fraqueza, ele joga toda a responsabilidade, todo o peso, né? Toda a glória da salvação e do que aconteceu na vida dos coríntios na mão do próprio Deus. Se ele é fraco, se não é a sua sabedoria, se não é a sua força, o que é que explica a salvação daqueles irmãos? O poder de Deus. E aí por isso que ele está dizendo assim, qual a consequência vai ser? Vocês não podem brigar por homens, porque os homens são fracos, inclusive eu. Os homens são pecadores, temerosos, eles tremem diante da vida. Mas o Senhor que é forte, é nele que nós devemos nos gloriar. Em quarto lugar, Paulo diz que pregou demonstrando o poder do Espírito. Isso está lá no versículo 4, não é isso? A minha palavra e a minha pregação não constituíram em linguagens persuasivas de sabedoria, mas em demonstração do Espírito e de poder. Tem duas possibilidades aqui. A primeira possibilidade é que Paulo está falando das manifestações do poder do Espírito por meio de sinais e prodígios, que ele possa ter operado na igreja de Corinto. Essa é uma possibilidade. Paulo está dizendo, eu preguei a palavra de Deus e vocês viram a confirmação de que vinha de Deus por meio dos sinais que os apóstolos apresentavam, de milagres, de poder, de expulsão de demônios e uma série de maravilhas que os apóstolos, vocês conhecem, faziam no primeiro século. E existe uma segunda possibilidade, que é que Paulo está falando aqui, que o poder do Espírito que atuou por meio da pregação convenceu os irmãos acerca da verdade. Que é o que eu acho que faz mais sentido, porque ele vai falar o restante do texto
sobre o Espírito Santo abrindo o nosso entendimento para crer. Então, embora Paulo tenha operado muitos milagres, e essa é uma possibilidade aqui de explicação do texto, eu vou muito mais na linha de que Paulo talvez esteja falando aqui, de que eu preguei, e através da pregação o Espírito demonstrou o seu poder, convencendo a audiência acerca da verdade que vem de Deus. Se isso é verdade, isso vai completar o que Paulo vai dizer lá na frente. Nós cremos e nós chegamos a crer, não é porque nós somos bons, não é porque nós somos inteligentes, não é porque eu li a Bíblia e as coisas fizeram sentido para mim. Não, é porque o Espírito Santo abriu o meu entendimento. E aí Paulo vai encerrar dizendo por que isso? Para quê? Para que a fé não se apoie na sabedoria humana e sim no poder de Deus. Deixa eu lhe fazer uma pergunta. Em que a sua fé está apoiada? Em que a sua fé está apoiada? Por que você crê no que você crê? Eu creio porque eu confio no que o Celiano diz. Gostei, fui com a cara dele, eu acho que ele é um cara honesto. Então, se ele está dizendo, deve ser verdade. Sua fé está apoiada em quê, nesse caso? Na minha honestidade. E sua fé não pode estar apoiada na minha honestidade. Porque amanhã eu posso me tornar um homem desonesto. Eu creio porque o Mazinho me discipulou. A minha fé está apoiada na figura do Mazinho. E amanhã o Mazinho pode abandonar Cristo. E eu vou junto com ele. A minha fé está apoiada, sei lá, no pregador que eu vi na internet. Eu acho que quando ele fala é verdade. E o pregador que eu vi na internet, daqui a pouco está longe de Deus e a minha fé desaba. Em que a sua fé está apoiada? A nossa fé precisa estar apoiada no poder de Deus. Porque o poder de Deus nunca fraqueja. O poder de Deus não muda, Deus é imutável. Os homens nos decepcionam, os homens tombam e caem, os homens se contradizem naquilo que pregam. Os homens pregam uma coisa hoje, amanhã eles mudam o discurso, mas o Senhor permanece o mesmo. A sua palavra permanece a mesma. Deus é o mesmo ontem, hoje e sempre. E a nossa fé firmada nele é uma fé segura, é uma fé madura, é uma fé saudável. Quando a minha fé está firmada nele, eu não ando brigando com os outros homens que estão firmados em homens. Eu não preciso disso. Eu não preciso provar que o meu líder é superior, porque o meu líder é superior, ele é Deus. Eu não preciso me esforçar para mostrar para as pessoas que o meu líder é digno e admirável, porque ele é em quem a minha vida e a minha fé está firmada. Isso nos coloca no lugar de humildade, isso nos coloca no lugar de segurança, isso nos faz pessoas maduras. Isso nos livra de seitas. Isso faz que a gente fuja de seitas. Isso faz que a gente fuja de líderes perversos. Isso faz com que a gente escape de pessoas que usam o nome de Deus para, sei lá, se aproveitar da nossa fé, da nossa boa vontade. Quando a nossa fé está firmada no Senhor. Há algum tempo eu falei para vocês de um homem que foi preso no Maranhão. E ele foi preso por causa de abuso. E foi provado, e tem vídeo. E o que a igreja dele fez quando ele foi preso? Se reuniu para fazer jejum. Para Deus livrar o servo dele. A igreja está reunida, jejuando, para que o homem que está preso, porque abusou de pessoas na igreja, seja livre da injustiça desse mundo. Homens que colocam sua fé em homens. Isso nos livra, irmãos, desse tipo de gente. Então, esses são os primeiros pontos que Paulo trata do versículo 1 ao versículo 5. Quando a gente chega no versículo 6, Paulo vai nos explicar um contraste entre a sabedoria humana, terrena, carnal, e a sabedoria que vem de Deus. A sabedoria de Deus consiste em quê? Que nós já vimos no começo lá do capítulo 1. Consiste em conhecer a Cristo e a sua obra. O Cristo crucificado. Aquilo que para o mundo é loucura, Deus considerou sabedoria. Um Deus que se fez carne e morreu no nosso lugar. Paulo vai mostrar um contraste entre a sabedoria do mundo e a sabedoria de Deus e vai nos ensinar uma lição muito importante, que a habitação do Espírito Santo de Deus em nós nos capacita para conhecermos a Deus. Nós conhecemos a Deus porque o seu Espírito nos leva a conhecê-lo. Isso, de novo, nos leva à humildade, porque mostra que se nós estamos de pé diante do Senhor, não é por nossa bondade,
Todos nós somos pecadores. Não tem nada melhor, no melhor que existe entre nós, do que poderia ter no pior que existe no mundo. O melhor que existe entre nós não tem em si mesmo direito de estar diante de Deus, ou mais direito do que o pior que está lá no mundo. Tudo que fazemos, tudo que temos, a maneira como Deus nos alcançou, é todo mérito dele. Não resta lugar para a nossa vaidade na presença de Deus. E uma das razões foi o Espírito quem nos fez entender. Nem entender nós somos capazes se Deus não agir. Esse é o argumento de Paulo aqui no versículo 6. Entretanto, expomos sabedoria entre os experimentados, não a sabedoria deste século, nem dos poderosos desta época, que se reduzem a nada. Já vimos isso na semana passada. Paulo despreza a sabedoria desse mundo. Paulo despreza as filosofias desse mundo. Paulo despreza os filósofos lá de Corinto e da Grécia, para dizer assim, isso aqui tudo, comparado com o Evangelho, não vale nada. O Evangelho, que é loucura para eles, é a nossa sabedoria. E Paulo continua dizendo, isso não vale nada, se reduzem a nada. Nós falamos da sabedoria de Deus em mistério, outrora oculta, ao qual Deus pré-ordenou desde a eternidade para a nossa glória. Essa sabedoria de Deus o mundo não conheceu. Os judeus que conheciam a palavra de Deus, conheciam o Antigo Testamento, para eles ainda estava oculto o que Deus revelou por graça desde a eternidade para a nossa glória. Sabedoria essa que nenhum dos poderosos deste século conheceu. Por quê? Se tivessem conhecido, jamais teriam crucificado o Senhor da glória. Se Pilatos soubesse quem estava diante dele, naquele dia da crucificação, jamais teria dado a ordem. Se a multidão que gritava, crucificam, crucificam, tivesse aberto os seus olhos e contemplado quem era aquele que estava diante deles, jamais continuariam gritando, crucificam. Se Barrabás tivesse visto, jamais teria dito assim, ei, deixa eu morrer mesmo, deixa ele livre. Eu sou o pecador. O ladrão da cruz viu. O ladrão da cruz reconheceu. Eu sou pecador, esse é inocente. Na hora da morte. E porque viu, e porque conheceu a sabedoria de Deus, olhando para o lado, se é possível, né, que ele tenha olhado para o lado, ele contemplou a sabedoria que veio de Deus e isso lhe salvou. A multidão não viu. Os poderosos não viram. Os filósofos que desprezam o Senhor não viram. O ateu mais inteligente que você gosta não viu. O doutor da universidade que despreza o evangelho não viu. Por isso, crucificaram o Senhor da glória. Porque nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, e jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Aquilo que Deus revelou para aqueles que o amam é impensado. Você quer ver uma coisa que é impensada, que olhos não viram, ouvido não ouviram e não subiu ao coração do homem, que Deus preparou para aqueles que o amam? A habitação do Espírito de Deus em você. O Criador do universo. O Deus que não cabe no universo. Ele é maior do que todo o universo. Habita em nós. Isso, irmãos, é uma coisa extraordinária. Isso é uma coisa inexplicável. Isso é uma coisa que a nossa cabeça não consegue abarcar. A gente prega essa verdade, mas a gente não entende essa verdade. A gente não entende como que Deus pode habitar em mim. Como que Deus habita num homem pecador como eu. O seu Espírito faz morada em nós. Olhos não viram, ouvidos não ouviram, e jamais subiu, penetrou ao coração do homem. Isso que Deus preparou para aqueles que o amam. Mas Deus nulo revelou pelo Espírito, porque o Espírito a todas as coisas prescruta. E aqui vem a informação de Paulo. Essas coisas que é impossível de pensar. Um Deus que se fez carne, um Deus que se fez homem. A ciência não dá para explicar, nosso raciocínio não dá para entender a encarnação, não dá para entender como Deus morreu na cruz, não dá para entender como ele voltará.
não dá para entender ele habitando em nós. Essas coisas que não dá para entender naturalmente, como que o Pai é Deus, o Filho é Deus, o Espírito é Deus, mas o Pai é distinto do Filho, o Filho é distinto do Pai, e o Filho é distinto do Espírito. Nós não entendemos naturalmente. Paulo diz, mas o Espírito revelou a nós. E a informação é a seguinte: para que nós possamos compreender a verdade de Deus, é necessário que o Espírito de Deus nos ensine essa verdade. Abra a nossa mente. Tem 3 verdades nesse texto. Primeiro, somente o Espírito conhece a mente de Deus. O raciocínio de Paulo vai nessa linha. Segundo, o Espírito foi dado aos crentes. Só o Espírito conhece a mente de Deus. Esse Espírito foi dado aos crentes. Terceiro, o Espírito ensina a esses crentes o que há na mente de Deus. O argumento de Paulo vai nessa linha. Então, qual é o argumento de Paulo? Nós não podemos conhecer a mente de Deus. Podemos? Você consegue entender Deus? Você consegue olhar os pensamentos? Há um versículo que diz: os meus pensamentos são maiores do que os vossos pensamentos. Aí, Paulo olha para um texto como esse assim, e é verdade. E quem conhece esses pensamentos? O Espírito conhece esses pensamentos. E esse Espírito foi dado a vocês. Se você é um crente em Jesus, você tem o Espírito Santo de Deus habitando em você. Se você não tem o Espírito Santo habitando em você, você não é um crente em Jesus. Se você é um crente, o Espírito habita em você. E esse Espírito que habita em você lhe revela, lhe ensina, lhe mostra a mente de Deus, a vontade de Deus, a verdade de Deus, aquilo que a nossa cabeça, que os nossos olhos não viram, que os nossos ouvidos não ouviram e que jamais nós imaginaríamos, Deus nos ensina. A quem? Aos sábios desse mundo? Ele já falou no capítulo 1, a nós, fracos, lisos, e para esse mundo, pouco inteligentes. Foi isso que ele nos chamou na semana passada? Diga para o irmão que está do seu lado, né? Olhe para o irmão que está do seu lado e diga: fraco, pouco inteligente. Deus lhe amou e lhe revelou acerca de quem é Jesus. Deixa eu dar um destaque a um assunto que Paulo está tratando aqui, acerca de que o Espírito nos foi dado. De novo, eu acho isso uma das verdades mais extraordinárias da Bíblia. Deus habitando em nós, irmãos. Quando você se sentir muito pecador, lembre, Deus habita em você. E você pode clamar a Deus em qualquer lugar. E pedir perdão a Deus em qualquer lugar. Nós não precisamos mais subir na montanha, legendários, para encontrar Deus em cima da montanha. Podemos dobrar o nosso joelho em qualquer lugar. E Deus que habita em nós, ouve a nossa oração. Quando você querer se entregar ao seu pecado, lembre, Deus habita em você. E esse Deus que habita em você fez do seu corpo templo e morada do Espírito Santo. Aí você diz: eu não posso sujar o templo de Deus. Romanos 8, 9 ao 11. Mazinho leu esse texto. Vocês conhecem esse texto já mais do que eu. Paulo diz assim: vós, porém, não estáis na carne. Você é um crente em Jesus. Você não está mais na carne, mas no Espírito, se de fato o Espírito de Deus habita em vós. E se alguém não tem o Espírito de Cristo, este tal não é dele. Se, porém, Cristo está em vós, o corpo, na verdade, está morto por causa do pecado, mas o Espírito é vida por causa da justiça. Se habita em vós o Espírito daquele que ressuscitou a Jesus dentre os mortos, esse mesmo que ressuscitou Jesus entre os mortos, vivificará também o vosso corpo mortal, por meio do Espírito que em vós habita. Paulo fala várias vezes: habita em você, mora em você, faz morada, né? Ele está em você. Eu não creio que o Espírito Santo é uma bênção que se dá, que se recebe depois da conversão. Eu creio que o Espírito Santo é uma bênção que nós recebemos no momento que nós cremos. No momento que nós cremos no Senhor Jesus, nós recebemos o seu Espírito e somos selados por ele. E esse Espírito que habita em nós foi quem fez nós entendermos o Evangelho.
Foi quem fez nos arrependermos do nosso pecado. É quem faz nos arrependermos do nosso pecado até hoje, quando nós pecamos de novo. Porque João diz que se dissermos que não temos cometido, que não temos pecado, mentimos e fazemos-lo mentiroso. Mas se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. O Espírito de Deus que habita em nós, que faz essas coisas. E ele habita em nós. E se você tem dúvida se o Espírito Santo habita em você, uma das maneiras de você entender é: eu creio no Senhor, Jesus é meu Salvador, Jesus é meu mestre, eu dei a minha vida para Ele, eu creio nisso que Paulo está chamando de loucura, eu creio nessa mensagem da cruz, eu creio nisso. Então o Espírito habita em você, porque você não poderia crer se o Espírito não tivesse revelado isso a você. Se você crê, é porque o Espírito que habita em você lhe revelou. Isso que o mundo rejeita. Mas, Leandro, eu sou fraco. É verdade, você é fraco. O próprio texto de Romanos continua que ele nos assiste em nossa fraqueza. Porque nem orar nós sabemos como convém. Mas o mesmo Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. É isso que mostra onde está o nosso coração, em que está firmada a nossa fé. Volte para 1 Coríntios. Quando você chega no capítulo 6 de 1 Coríntios, versículo 19, Paulo diz: acaso não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo, que está em vós, o qual tendes da parte de Deus, foi Deus que lhe deu, e que você não é de você mesmo? O Espírito habita em quem? Nesses crentes. Que crentes? De Corinto. Esse povo trabalhoso, essa igreja dura e difícil, esse povo cheio de pecados, esse povo que não entendia muito bem, estava brigando por causa de líder. E Paulo olha para eles e diz: vocês não sabem, irmãos, que o corpo de vocês é templo do Espírito Santo de Deus? Glorifique a Deus no vosso corpo. Capítulo 12, do mesmo 1 Coríntios, versículo 13, Paulo diz: pois em um só Espírito todos nós fomos batizados, em um corpo, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres, e a todos nós foi dado beber de um só Espírito. Qual é a base da unidade na igreja de Corinto? Que todos nós recebemos o mesmo Espírito. Bebemos do mesmo Espírito. É por isso que no nosso meio não tem o rico e o pobre, o inteligente e o pouco inteligente. Todos receberam do mesmo Espírito. Beberam da mesma fonte, foram batizados em um só Espírito. Os judeus e o grego, um corpo só, a igreja, judeus e gentios, o mesmo Espírito. O que há de mais importante em mim do que no Denis? Além da beleza. Só a questão, não há nada de diferente. Recebemos o mesmo Espírito. 2 Timóteo, e o último versículo que eu leio sobre esse assunto, quero que você saia daqui com uma convicção na vida. Se você não entender nada mais do que eu falar, quero que você saia daqui com uma certeza. Se você é um crente em Jesus, Deus habita em você. O Espírito de Deus habita em você. Se você crê nesta verdade, você tem uma razão para ser o homem mais feliz do mundo. A mulher mais feliz do mundo. Deus habita em você. Seu corpo é morada do Espírito Santo. 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 4. 1,14. Paulo dizendo para Timóteo: Timóteo, guarda o bom depósito, mediante o Espírito Santo que habita em nós. Paulo acreditava nisso, e Paulo usa isso para a base de tudo. Paulo usa isso para nos motivar a pregar o Evangelho. Paulo usa isso para nos motivar a estudar o Evangelho. Paulo usa isso para nos motivar a lutar contra o pecado. Paulo usa isso para nos motivar a pedir perdão pelo pecado. Paulo usa a habitação do Espírito para nos motivar a ter coragem na vida.
Deus habita em nós, irmãos. Essa é a verdade mais extraordinária do Evangelho de Jesus Cristo. Portanto, saia daqui com essa convicção. Você foi selado e você é habitado pelo Espírito Santo de Deus. Segundo, Paulo ensina que esse Espírito ensina o que há na mente de Deus. O que ocorre quando nós recebemos o Espírito Santo? Versículo 12, Paulo explica o que ocorre. Quando nós recebemos o Espírito Santo, nós conhecemos o que por Deus nos foi dado gratuitamente. Disto também falamos, não em palavras ensinadas pela sabedoria, mas ensinadas pelo Espírito, conferindo todas as coisas espirituais com espirituais. E aí ele continua o texto. Eu separei 3 coisas aqui. Primeiro, Paulo nos diz que quando recebemos o Espírito nos capacita a entender as coisas de Deus. Às vezes, uma vez eu conversando com o irmão diz assim, pastor, às vezes eu acho que eu não tenho capacidade de entender. Tem hora que o senhor está pregando e uma coisinha aqui, outra acolá eu vou pegando, mas tem coisa que parece que eu não entendo. Eu disse, irmão, você não precisa entender todas as palavras. Eu devo me esforçar para que as minhas palavras sejam compreensivas para você. Mas você deve entender e deve confiar que o Espírito lhe dá capacidade de compreensão. Sabe uma coisa interessante sobre o Evangelho? Nós temos 2000 anos de história de igreja, né? Há quanto tempo nós temos um alfabetismo legal no Brasil? Sim, sei se a gente já tem, mas há quanto tempo? 100 anos? Idade Média, imagina a Idade Média. Quase ninguém sabia ler na Idade Média. Como é que as pessoas conheciam sobre Cristo? O que é que elas ouviam de Cristo? Era a capacidade cognitiva, raciocínio delas? Poder do Evangelho, o Espírito Santo. O Evangelho, irmãos, ele é tão complexo que os doutores não entendem, mas ele é tão simples que a criança de 5 anos entende a mensagem do Evangelho. E às vezes nós nos esforçamos para parecer muito inteligentes. E ela é simples. A mensagem é: Deus me criou para a sua glória. Eu pequei e me afastei dele. Mas ele continuou me amando e veio ao meu encontro. E quando ele me amou e veio ao meu encontro, ele ofereceu o seu próprio filho, que levou ao meu pecado, carregou a minha culpa e me ofereceu a sua justiça. E quando eu creio nele, a sua justiça me é dada. E eu, que era inimigo, passo a ser filho de Deus. Ele me sustenta e um dia ele vai voltar para me buscar. Todos entendem isso? Amém. Eu disse? O Juan entendeu. Quem ensinou? O Espírito. Essa é a mensagem. O resto são ramos, complexificações, nós vamos fazendo aplicações, mas essa certeza de que eu sou um pecador, e Deus me amou, veio ao meu encontro, me resgatou, e agora o capeta pode me acusar, o inferno pode chorar, mas eu estou nas mãos de Deus. E a minha alma descansa nessas mãos por causa do sacrifício de Jesus. Não por causa das minhas obras, não porque eu sou bom, não porque eu sou perfeito, mas porque Deus me amou e me resgatou. Deus nos revelou isso por meio do seu Espírito. Nos faz entender as coisas de Deus. Quando o Espírito habita em nós, nos faz entender das coisas de Deus, nós falamos dessas coisas. Nós gostamos de falar dessas coisas. Nós conversamos sobre isso. Explicamos o que é espiritual com verdades espirituais. Aconselhamos uns aos outros, pregamos uns para os outros, porque Deus nos move a fazer essas coisas. E terceiro, o Espírito que habita em nós nos ajuda a discernir essa vida. Nós não estamos mais sós, nós não estamos mais andando no escuro, nós não somos como esse mundo que não sabe por que existe, de onde veio, para onde vai. Nós não somos como aqueles que não têm esperança com relação à morte e depois dela. Nós não estamos apostando para ver o que vai acontecer lá. Não sei, né? Você pergunta às pessoas, e aí, meu irmão, o que vai acontecer com você depois que você morrer? Eu não sei, vamos ver, né? Nós não somos como esses que vão ver. Nós temos esperança, nós sabemos o que vai nos acontecer. Eu sei. E vocês sabem. É por isso que nós descansamos em Deus. É por isso que a morte
por mais dolorosa e assombrosa que ela seja, já não é mais aquilo que tira o nosso sono. Porque nós sabemos que depois dela, nós vamos abraçar o nosso Senhor. E não somos como aqueles que não têm esperança. 1 Timóteo, 1 Tessalonicenses, capítulo 4. Não somos como os que não têm esperança. O Espírito nos cela. O Espírito nos identifica como filhos, nos consola, nos encoraja e nos ensina a verdade de Deus. Portanto, o texto é escrito para quê? Para nos encorajar a sermos humildes. Isso tudo para dizer assim para você: ei, vocês estão se orgulhando de quê? De que vocês estão se orgulhando? Deus habita em vocês. Glória a Deus. Por quê? Porque Deus quis. Não foi porque você era bom. Vocês estão brigando por quê? Se vocês têm o mesmo espírito. Vocês estão se degladiando por causa de líderes por quê? Se não foi nenhum deles que salvou vocês. Isso nos ensina humildade. Isso nos encoraja a viver a vida cristã com mais seriedade. Isso nos faz perceber que se nós temos entendido alguma coisa, se nós temos crido, se nós estamos de pé, se estamos crescendo na fé, se nos arrependemos, se ouvimos a voz de Deus, se cremos em Deus, tudo isso não vem de nós. É obra do Espírito Santo de Deus em nossas vidas. Você está aqui, o Espírito Santo de Deus lhe moveu para estar aqui. Está entendendo o que eu estou falando? O Espírito Santo de Deus está abrindo aí seu coração, seu ouvido e sua mente. Está crendo no que eu estou falando? O Espírito Santo está gerando fé no seu coração. É o Espírito Santo de Deus trabalhando em nós. Separei 5 aplicações e aí eu encerro com elas. Primeiro, considere a seriedade ao pregar o Evangelho e seja humilde ao anunciar o Evangelho. O que significa isso? Não confie em si mesmo. Não confie em si mesmo. Não ache que alguém vai crer no que você está falando porque você é muito sábio, porque você fez um curso de evangelismo, porque você leu o último folheto do Paul Washer. Não é nisso que você confia. Você confia no Senhor. E o que se prega? O Evangelho de Cristo. Pregadores não devem confiar nos efeitos, pregadores não devem confiar na sua capacidade de convencimento, pregadores devem confiar somente no poder da mensagem do Evangelho e no poder do Espírito de convencer pecadores ao arrependimento. Segundo, terceiro, né? Uma vez que você tem o Espírito para lhe ensinar, dedique-se ainda mais para conhecer as coisas de Deus. É o Espírito que me ensina. Então o que é que eu faço? Leia mais. Estude mais a palavra. Se aproxime. Pastor, eu não entendo. Ora ao Senhor. O Lutero dizia que a melhor parte dos estudos era a oração. Orava ao Senhor. Senhor, me ensina a tua palavra. Senhor, se é verdade que não está no poder e na capacidade intelectual, e eu olho para mim, Senhor, Senhor, tenha misericórdia. É TDAH, é TOD, é um monte de coisa que quando eu abro a Bíblia eu não entendo nada, Senhor. Teu Espírito habita em mim. Que o Teu Espírito, Senhor, me ilumine e me faça entender a Tua palavra. Eu estou precisando ser encorajado, que o Teu Espírito me encoraje por meio dela. Estou precisando ser exortado, que o Teu Espírito me exorte. Senhor, eu estou precisando de consolo, que o Teu Espírito me console por meio da Tua palavra. E você se dedique, você estuda, e o seu estudo e a sua dedicação são instrumentos nas mãos do Espírito, para você entender aquilo que você não poderia entender sem Ele. Se aprofunde, cresça, conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Conheçamos e prossigamos, dia após dia, cada vez mais conhecendo acerca de Deus. Se tem uma coisa que vale a pena conhecer nessa vida, irmãos, é sobre Deus. É sobre Deus. Eu falei para vocês aqui uma vez, no momento que a gente perdeu nossa filha, a coisa sustentou a minha vida. Foi tudo que eu conhecia sobre Deus. Nada que eu conhecia de psicologia me ajudou a sustentar a minha vida.
A única coisa que ajudou a sustentar minha vida foi, um dia, a morte que foi vencida na cruz não me separará mais dela. Vale a pena conhecer a Deus. Gastar a sua vida se dedicando em conhecer ao Senhor. Quebrar a cabeça, tentando entender o que é que Paulo está falando, o que é que Pedro está falando, o que é o céu, o que é a morte, o que é o inferno, o que é a verdade. Isso aqui é um conhecimento para toda a eternidade. Na eternidade, nós ainda estaremos conhecendo quem é o Senhor. Vale a pena. Vale a pena mais do que tudo. Conhecer isso aqui vale a pena mais do que tudo. Então conheça. Conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Terceiro, quarto ou quinto. É próprio dos incrédulos. Essa aplicação não é minha. Essa aplicação é do Marcos Graconato e eu achei fantástico. É próprio dos incrédulos não compreenderem e considerarem absurdas as verdades espirituais. Por isso, não dê ouvidos a eles e não lance pérolas aos porcos. Os incrédulos não compreendem a palavra de Deus, não sabem das coisas espirituais, não podem lhe aconselhar com verdades espirituais. Portanto, quando você for tratar destas coisas, não trate com eles. Eles não sabem, eles não entendem, e eles não podem ensinar nada sobre Deus. O mundo lá fora não pode lhe ensinar nada sobre Deus. E o mundo lá fora pode zombar de algumas coisas que você entregar para eles sobre Deus. E ao fazer, e eles zombarem, pare de lançar pérolas aos porcos. Eles não merecem que você dê pérolas, verdades do evangelho, enquanto eles chafurdam na lama. Jesus disse isso, e essa é uma verdade importante de ser lembrada. Terceiro, ou quinto, você não é capaz. Da próxima vez eu anoto: 1, 2, 3, 4, 5. Você não é capaz de fazer ninguém compreender a verdade da palavra de Deus. Você não pode fazer ninguém crer, por melhor evangelista que você seja. Então o que é que nós fazemos? Pregamos o evangelho e oramos: Senhor, faz aquilo que eu não posso fazer. Cada vez que eu pregar aqui, e você perceber que eu estou pregando o evangelho, você sabe que tem pessoas aqui que não creem no Senhor. Qual é a sua oração? Senhor, abre o coração delas para que aquilo que o pastor está pregando alcance essas pessoas. Senhor, estou tentando evangelizar o Pedro. Abre o coração desse menino, Senhor, para que ele creia. Eu não consigo abrir a cabeça dele, empurrar o evangelho. Senhor pode. O Senhor pode rasgar o coração dele e colocar no coração dele a tua palavra. O Senhor pode fazer isso, eu não posso, Senhor. Não é por força nem por violência, mas pelo teu espírito. Faz aquilo que eu não posso fazer. Age no lugar onde eu não posso agir. Alcança um coração que a minha mão não pode alcançar. E nós aprendemos assim a depender de Deus. Amém? Vamos orar. Agradecer ao Senhor pela sua graça. Senhor, nós te damos graças. Te bendizemos, te louvamos. Obrigado pela verdade